E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lise e vou te acompanhar em uma jornada muito especial sobre os heróis da Bíblia. É isso mesmo, ó. Vem entender do que eu tô falando. Curtiu essa novidade? Esse aplicativo vai te ensinar muito mais sobre os 12 grandes heróis da Bíblia. E nós já temos o nosso herói eleito para o vídeo de hoje. Bora começar um bate-papo muito legal falando sobre Daniel. E a minha convidada está aqui comigo também. Seja bem-vinda, Etienne. Oi, Lise, tudo bem? Tudo bem aí para todo mundo que vai baixar esse jogo muito legal. Muito bom estar aqui com vocês e participar dessa jornada, dessa história especial do nosso herói de hoje. Obrigada, viu, por ter aceitado estar aqui com a gente. A história de Daniel, Etienne, é algo assim que me arrepia. Ele passou por Nossa, muitas coisas incríveis, né? E eu queria muito, que você muito. contasse um pouquinho pra gente. Faz um resuminho aí rapidinho de como foi essa trajetória de Daniel. Bem difícil resumir a história de Daniel, mas o que eu posso dizer para você é que Daniel era um imigrante, para começar, e isso me fez me identificar um pouquinho com ele. Para quem não sabe, eu também estou sendo agora, nesse momento da minha vida, imigrante, não estou no Brasil. E Daniel foi um homem extremamente fiel, passou por diversas provas, foi separado do seu povo, mudaram seu nome, e Daniel permaneceu ali firme nos seus princípios e foi elevado de posições. Tanta coisa aconteceu na história dele, a gente já vai discutir mais um pouquinho adiante, mas em nenhum momento ele perdeu a sua essência. Acho que foi praticamente um dos únicos homens da Bíblia que Deus pôde permitir ser escrito sobre ele. Nenhuma falta nele foi encontrada. Consegui resumir? Nossa, Etienne, você resumiu muito bem. A gente vai falar muito sobre Daniel e os desdobramentos, né, dessas histórias aí da vida de Daniel. Mas por que você gosta desse herói? Por que você admira a jornada desse herói aí nesse momento, em vários momentos que ele passou da vida dele? Eu acho que um dos pontos mais interessantes da história de Daniel é porque ele passou por muita perseguição, ele sofreu pressões, e ainda assim, em nenhum momento, ele se levantou contra Deus e questionou e falou: mas por que você está me permitindo passar por isso? Eu já estou distante da minha terra, eu já estou longe de toda a minha família, eu já tive que me tornar um eunuco, não é? Depois vocês pesquisam aí para ver o que é um eunuco, tá? E agora eu estou passando por essa perseguição, por essa provação, e Daniel, em nenhum momento, cedeu aos seus princípios. Ele foi fiel até o fim. Então, eu acho que isso faz dele um cara fantástico. Legal, né? Falar sobre herói, se o cara para ser considerado um herói, ele precisa ter sido um exemplo aí em várias vertentes, várias questões. Você trouxe muito bem a questão dele ter sido um imigrante, quantos problemas ele passou e mesmo assim ele superou vários deles. Etienne, altos e baixos da história do herói, se a gente pudesse contar um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente, quais foram os principais problemas que Daniel enfrentou? Quais que seriam esses? Eu acredito que os principais problemas que Daniel enfrentou não estavam nem muito relacionados a si, mas coisas que outras pessoas fizeram para ele, não é? Por exemplo, desde o começo, Daniel já começou a enfrentar desafios. Ele foi levado para a Babilônia, e ali na Babilônia ele já teve o desafio de terem alterado o seu nome. E ele não deixou aquilo que foi imposto sobre ele mudar a sua essência, mudar quem ele era, os seus princípios. Ele continuou sendo um jovem de oração, um jovem perseverante, um jovem fiel a Deus. Depois disso veio o grande desafio da alimentação do rei. Daniel, nas simples escolhas que ele fez, ele mostrou que ele era um servo de Deus. Ele tem a ousadia de questionar e falar assim, olha, de se impor e falar, não, posso fazer um teste? E eu acho que aquele chefe dos eunucos já percebeu que nele tinha uma coisa diferente, né? Nossa, esse jovem acabou de chegar aqui, já está, né, pedindo para fazer um teste, se impondo assim dessa maneira para mim. Além disso, nós temos aí mais adiante o desafio do sonho do rei. Quantos lembram daquele sonho da estátua, dos 4 metais? Pois Daniel fazia parte já desses jovens sábios da Babilônia. Quem não soubesse interpretar, dizer o sonho primeiramente, né? E depois interpretar, iria morrer. Ou seja, Daniel também iria morrer. E ele ali então buscou
ajuda de Deus, orou e foi lá de novo, olha, peça ao rei mais um tempo. Ou seja, Daniel era ouvido. Se ele era ouvido é porque ele tinha um estilo de vida que mostrava que ele era um cara que valia a pena ser ouvido pelas autoridades, não é? E aí vários outros desafios. Veio a cova do leão, onde a gente sabe que os seus inimigos, não é, tramaram contra ele. E ali ele, então, foi jogado na cova dos leões e ele saiu vivo dali. Nossa, é tanta coisa legal para a gente falar aqui, mas esses desafios, eu acho que só fortaleceram a vida de Daniel, a vida espiritual de Daniel. Em nenhum momento ele deixou de orar, mesmo quando foi decretado que a oração era proibida, ele continuou firme. E a Bíblia é bem clara quando descreve lá no capítulo 6 de Daniel o seguinte: como de costume, Daniel continuou orando as 3 vezes ao dia ao seu Deus. Então você acha, Etienne, que essa amizade que ele tinha com Deus, essa cumplicidade, essa vida de oração foi o determinante para ele conseguir vencer todos esses obstáculos que as mais diversas circunstâncias foram colocando? Com toda certeza, com toda certeza. A sua vida espiritual, a sua vida de oração, deu a ele as ferramentas necessárias, talvez para ter a paciência que ele precisava ter, a humildade que ele tinha, né, a perseverança que ele tinha e a sua firmeza de princípios. Tem uma parte nessa história que me chama muita atenção. Engraçado, né? Eu li essa história diversas vezes na minha vida, mas para a gente se preparar aqui para esse bate-papo, eu fui ler um pouquinho o capítulo 2, onde tinha aquela parte do sonho do rei, e eu fiquei impressionada com um detalhe que agora, morando fora do Brasil, faz todo sentido para mim. Daniel, quando ele foi interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, o rei quis presenteá-lo, não é? Dar honras para ele e tal. E Daniel tinha ali mais 3 amigos, como a gente sabe, os novos nomes dele, né? Deles eram Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel em nenhum momento pensou assim, isso mesmo, sou o cara, né? Deixa eu aceitar esses presentes do rei, essa posição. Ele lembrou, lá no finalzinho do capítulo 2, você pode conferir na sua casa, ele lembrou dos seus amigos, ele falou assim, olha, já que eu recebi essa posição de honra, eu vou lembrar desses meus amigos, meus compatriotas, né? E vou dar uma posição para eles também. Porque a gente percebe que, às vezes, muitos de nós, quando saímos um pouco, eu vejo muito isso acontecer por aqui, saímos um pouco do Brasil, às vezes a pessoa se dá bem na vida e tal, acaba deixando de lado seus amigos, seus companheiros, se torna um pouco cheio de si, orgulhoso e nem lembra mais de onde ele veio. E isso não aconteceu com Daniel. Eu achei isso muito interessante nessa história, uma lição para a gente ter humildade, para a gente lembrar de onde a gente veio, para a gente lembrar quem foi que esteve ao nosso lado, porque com certeza aqueles 3 amigos que ele tinha deve ter passado por muitas coisas junto com ele, deve ter estado ali um segurando o outro, entende? Então acho que vale a pena a gente lembrar desse ponto pequenininho de grande lição para a gente. Etienne, enquanto você estava falando aí, eu estava pensando em algumas qualidades que identificam muito bem quem foi a pessoa de Daniel. Ele foi uma pessoa humilde, que você falou. Ele foi uma pessoa de muita fé e confiança em Deus. Foi uma pessoa empática. Foi uma pessoa exemplo, eu acho que para os amigos dele que estavam ali, né? Dentre várias outras qualidades que ele não desistiu de ser, mesmo passando dos tipos perrengues possíveis que a gente encontra aí essas histórias na Bíblia. Eu imagino até que Deus gostaria que a gente fosse assim, quando a gente lida com as pessoas, né? Educados, temos o respeito de quem está no nosso redor, igual Daniel nos ensina. Mas assim, se a gente pudesse tirar lições da história de Daniel e aplicar nos nossos dias hoje, que lições você acha que seriam essas? Eu acho que uma das principais lições da vida de Daniel é permanecer fiel aos seus princípios, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando o povo da igreja não está ali. Porque muitas pessoas da sua família talvez não estavam ali observando Daniel. Ele estava sozinho, pelo menos a Bíblia conta, não é? Com esses seus amigos mais próximos. E ele permaneceu sempre firme, aquilo que ele acreditava. Ele nunca reclamou, nunca chegou até Deus e falou: por que você me permitiu passar por isso? Não é? Mesmo sendo um eunuco, tendo se tornado um eunuco, que era algo muito difícil para um jovem, ele em nenhum momento resmungou, blasfemou contra Deus. E isso fez dele a pessoa que ele foi. Daniel, ele era uma pessoa a quem os reis podiam consultar. Você já imaginou algo? Que coisa incrível! Você ser tão confiável que até mesmo os próprios reis falaram: peraí que eu vou consultar aquele homem ali, porque ele é sábio, ele tem o espírito dos deuses. Que Deus possa nos ajudar a sermos assim, firmes em oração,
pessoas confiáveis, agradáveis, não reclamonas e fiéis nos nossos princípios, como ele foi. Obrigada, Etienne. Gente, que bate-papo maravilhoso. Obrigada mesmo por ter estado aqui com a gente. Pessoal, além de Daniel, tem muito mais heróis da Bíblia para você conhecer. Então, fica ligado em Heroes 2.